Bom dia, mais uma vez, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. O nosso texto deste domingo, dia 8, Salmos 67, 1 e 2. Deus se compadeça de nós e nos abençoe, e faça resplandecer o seu rosto sobre nós, para que se conheça na terra o seu caminho, e entre todas as nações a sua salvação. O que nós pedimos a Deus? E para que nós pedimos a Deus? A maioria das vezes, nós pedimos a Deus aquilo que nós necessitamos. Mas dificilmente nós vamos pedir a Deus aquilo que os outros necessitam, porque nós pensamos em nós mesmos. E a proposta nesse salmo, nesses dois versos que nós lemos, é que a bênção de Deus e o resplandecer do rosto de Deus em nós tem uma finalidade. É claro que nós vamos nos sentir bem. O nosso bem-estar vai estar visível. Mas a finalidade é anunciar a salvação a todas as pessoas. O texto diz anunciar entre todas as nações a tua salvação. Eu tenho dito e eu sempre vou falar que as bênçãos que nós recebemos de Deus, elas não são simplesmente para nós usufruirmos delas, mas elas são para que nós abençoemos outras pessoas. E a maior bênção que um ser humano pode ter é a garantia da sua salvação eterna. Então, quando Deus nos abençoa para que nós possamos divulgar a salvação, nós então cumprimos em nós o propósito de Deus. Mas quando nós somos abençoados, nós recebemos a salvação e não comunicamos aos outros, quando nós recebemos uma bênção financeira e não ajudamos os outros, quando nós recebemos a bênção da saúde e não nos dispomos a nos entregar para Deus, nós não estamos cumprindo em nós o propósito de Deus. E o salmista, ele muito bem intencionado, ele faz esta declaração, porque nós precisamos da bênção de Deus. Nós precisamos da compaixão de Deus. Nós precisamos da presença de Deus. Mas nós precisamos, para que o mundo veja em nós a luz que nos ilumina, para que a terra conheça que Deus é Senhor, que Jesus é Salvador. E o salmista, ele tem uma visão tão clara, porque ele vai dizer, para que se conheça na terra. Primeiro, ele vai falar sobre as nações, sobre os povos todos. No verso 3, ele vai falar sobre todos os povos, vai falar sobre as nações, mas quando ele fala sobre as nações, no verso 2, ele está dizendo que não é a prosperidade material, que não é a prosperidade bélica, porque uma nação
nos nossos tempos, se preocupa muito com a prosperidade bélica. Não é a prosperidade intelectual, embora ela seja muito importante na vida de cada um de nós. Mas o que nós precisamos anunciar para todas as pessoas, e não apenas anunciar, viver de tal maneira que as pessoas vejam em nós a salvação oferecida por Jesus. E essas pessoas, em vendo em nós esta salvação, também vão se voltar para reconhecerem que Jesus é o Salvador da humanidade. O salmista, ele percebe isso. E nós também precisamos perceber que a bênção maior que nós temos é a bênção da salvação. E ela deve ser difundida, divulgada, onde quer que nós estejamos. Que este domingo possa ser abençoado para todos nós. Amém.